Com a necessidade inicial de proteger os pés, surgiu o ofício de sapateiro. Para quem pensava que as sandálias gladiador eram as mais antigas, foi encontrado por arqueólogos um sapato de couro em uma caverna na Armênia com a idade estimada de 5.500 anos. Segundo Thompson, haviam 133 mil sapateiros, sendo o maior grupo isolado da Inglaterra no ano de 1831. Devido à industrialização, hoje o sapateiro não fabrica mais o sapato, apenas o conserta. José Luiz Pérez de Almeida, estabelecido com sua oficina do sapato em Esteio, Rio Grande do Sul, é um exemplo dessa readequação da profissão. Aprendeu o ofício com seu pai e outros familiares há mais de 30 anos e hoje não gostaria que seus filhos continuassem nessa profissão. Aí depois eu saí de lá, aí montei em Canoas, numa sapataria na frente do Bradesco em Canoas, que agora, depois eles pediram para mim que ia construir. Já faz 20 anos atrás, até hoje não construíram nada lá, só está o terreno, acho que é o estacionamento ali. Aí, nesse meio tempo, daí meu pai já tinha vindo para Esteio e tinha a sapataria aqui, né? E daí ele pegou e parou e deu pro meu irmão, que trabalhava com ele. Meu irmão ficou trabalhando aqui e eu trabalhava em Canoas. Aí como eles pediram lá, daí eu comprei de volta de um outro já que já tinha comprado aqui. O meu irmão trabalhava junto. Aí eu comprei dele e fiquei... O meu irmão ficou trabalhando comigo. Aí depois ele ficou um tempo aqui, mas depois saiu e foi trabalhar com outra irmã minha, que tinha em Canoas. Que também tinha em Canoas. Daí ele foi trabalhar lá. Daí eu fiquei sozinho, porque daí... Aí depois a minha sobrinha, Tati, que veio trabalhar comigo. Daí já faz 30 anos. É. Sim. E daí fica de pai para filho, assim, né? É que agora ninguém quer, né? Sapataria não, né? Sapataria, por causa que eu que estou trabalhando, eu não quero que meus filhos trabalhem em sapateiro. Né? Não que até dá o dinheiro mais ou menos, né? Mas é que a questão é sujeira e coisa assim, né? Em termos de dinheiro, muita profissão não ganha isso, né? Mas, para o meu filho, no caso, eu gostaria que ele trabalhasse uma coisa mais limpa, né? É assim, fica, mas o pai passa para o filho, assim, no caso, né? Primeiro eu comecei a fazer revestimento de salto, que na época tinha bastante revestimento. Revestia salto, eu só fazia isso, colar de revestimento. Tinha dia que eu trabalhava a semana toda e virava de sexta para sábado trabalhando, para deixar tudo pronto. Nós trabalhávamos na época entre quatro sapateiros. Dava para tirar 2 salários mínimos por semana, imagina. 2 salários mínimos. Porque quando eu comecei, eu sempre digo, tinha aquela gente pobre. Aquele tempo do Quixote ainda, né? Tinha para colar e aquele outro. Agora, não tenho mais isso. Uma classe média. Então, essas pessoas, eles não têm mais condições de pagar o valor do concerto para o pobre. Entendeu como que é? Vem colar um tênis, é 20, 25, vem botar um taquinho é 10, uma pintura é 30, um fecho de uma bolsa é 30. Então, essa gente que ganha um salário pouco, não tem condições, que não mudou muito. Agora, de uns 2 anos para cá, aumentou mais ainda a classe da pessoa, tu tá entendendo como que é? Eu estou pegando muito São Paulo, Santa Maria, Minas Gerais, Brasília, que pede por correio, né? Então a gente manda, essa semana tem 3 para nós despachar segunda-feira Belo Horizonte. Então isso, eu cresci bastante, porque agora tem uma classe bem boa. Principalmente essa religião, eles não querem saber preço, querem que vem com o pai do santo deles pediram, tu entendeu, né? Se concentra, eles querem botar uma lista aqui, uma lista lá, tudo isso aí, tu entendeu, né? Não, mudou 70, 80% da clientela, muito completamente diferente, não tenho mais. Recém-aberto, uma colagem aqui, meu marido, uma colagem aqui, é tudo gente pobre mesmo, agora não tem mais. Sim, porque né? tu vai por aí, por exemplo, um solado de R$50. Tu vai lá, eu compro no cartão, pago 2 vezes, 3. Então aqui eu tenho tudo, sapatos, bom, tudo, coisa chique, fina, né? Tudo assim, furação de sapato que a gente faz, nessa semana tem 3 pares. Então aqui é todos os concertos, era para trabalhar. Que legal. Aqui também, essas aqui que é dando. Essa. Não, quando eu vim aqui eu aprendi com o filho dela, o Nico. O Nico. Daí estavam meus irmãos aqui. Aí comecei pregando taquinho de sapatos, coisinhas assim. Engraxada. E depois eu fui embora, depois de 1 ano.
Aí depois eu voltei. Logo quando meu pai faleceu, eu voltei de novo. Daí depois dali eu não saí mais. Depois só segui em frente. Vai ficar Aí meus irmãos, no final vai ser dona da... meus irmãos saíram. Aí quando eles saíram, a gente se preocupou, né? Vai agora, como é que vai ficar, né? Eu não sabia de nada. Aí eu comecei a me meter mesmo. Ah não, deixa que eu vou fazendo isso, mais ou menos eu sei. E fui evoluindo a minha prática aqui, sozinho. Né? Agora vem cada coisa que agora vem coisas que se os outros vinham não sabem fazer, né? Eles vêm aqui e dizem assim, eu trabalho, sabe, completamente diferente. Completamente diferente. Nem chega nenhuma parte perto do jeito da fábrica. Aí depois ainda vai, eles chamam para ainda passar da cola, tudo dobradinho. Isso aqui tudo ele é dobrado depois. É tudo dobrado, muitas vezes naquela máquina lá, o couro mesmo, ele é chanfrado, daí para ser dobrado, e depois, daí ela vai para a preparação aqui. Aí depois desce lá para baixo, o último é lá para baixo. Aí de lá sai o sapato pronto. Que esse trabalho continua sendo realizado, em que medida essas pessoas fazem um esforço maior ou menor para que ele continue, se há algo que envolva paixão, se há algo que envolva uma pressão familiar e coisas do gênero. E pelo que eu pude observar nos vídeos de vocês, tudo leva a crer que é uma profissão que está desaparecendo, ao menos aqui na região de Canoas, ou de Esteio, como no caso dos dois entrevistados. Isso se explica de um ponto de vista, digamos, socioeconômico ou histórico, porque a profissão de artesão em geral, né, a gente pode voltar até o século XIV, século XV, e ela envolve uma demanda por luxo. Ela não é simplesmente a realização de objetos, de roupas, de vestimentas, de móveis, ou mesmo a construção de uma casa, que é para todo mundo. Todo mundo, as pessoas que podem se oferecer um abrigo, elas fazem com o material que está disponível, com a técnica que está disponível, elas somente vão contratar alguém para fazer isso. Ou nos dias de hoje, quando contratam a mão de obra mais em conta, contratam os materiais mais em conta, tudo aquilo que corresponde, de certa forma, à posição social que as pessoas ocupam. E no caso dos artesãos, essa demanda está sempre relacionada ao luxo, a um grupo de elite em particular, porque há um excedente, há a possibilidade então de investir em algo que vai mostrar a imponência, que vai mostrar a distinção desse grupo em relação a outros grupos sociais. E também há demandas de Estado, como no caso da produção de vestimenta ou de botas para o exército e coisas do gênero. É claro que vocês podem pensar que em muitas dessas produções, com a evolução industrial, mais pessoas teriam acesso a esse luxo. Mas, na verdade, o luxo ele é sempre restrito. A função do luxo é distinguir a prática, distinguir os objetos dos objetos que não são luxuosos, porque isso marca uma distinção também na existência social. Então, no caso de um dos entrevistados, se fala da demanda do carnaval e se fala da demanda de casas de religião, né, afro-brasileiras em particular, mas algumas outras também, né, de matriz espírita. E por que se explica isso? Porque nesses casos também as pessoas têm uma demanda de uma vestimenta que vai distinguir do dia a dia, que vai distinguir da vida comum, que vai distinguir, vai mostrar que é um papel social especial, às vezes um papel social sagrado, e que, portanto, ele requer um investimento econômico, um investimento maior de trato e mesmo uma singularidade na produção, que vai explicar essa demanda particular por um trabalho artesanal, que vai chegar mais ou menos próximo de um trabalho artístico. E o artista se distingue do artesão na medida em que há um corpo de formação bastante consolidado, e o artista ele vai ser aquele capaz de fazer de uma maneira um pouco mais específica que os outros. E você é tanto mais artista quanto for absolutamente necessário o seu trabalho para a realização de algo extraordinário. Então a distinção entre artista e artesão não é só da dimensão técnica, mas é também de uma demanda de luxo. Então se não há um corpo de artesãos num espaço social, numa cidade, numa região onde há demanda de luxo, provavelmente não vai existir artista. Então, o trabalho artesanal está relacionado diretamente à produção das artes, que é também uma dimensão de luxo das sociedades contemporâneas e mesmo das sociedades medievais. É um pouco nesse quadro que a gente tem que tentar entender essa profissão de sapateiro, que resta hoje em Canoas, que resta hoje em Esteio, e que pela narrativa dos entrevistados ela remonta mais ou menos década de 70, década de 80,
que são períodos fortes de industrialização de Canoas, onde eu imagino, não é a minha área de especialização, mas vários diretores executivos de empresas do setor metal mecânico, do setor petroquímico, que esses diretores executivos eles tinham uma demanda por uma vestimenta diferenciada, luxuosa, e que, portanto, nós deveríamos ter alfaiates, sapateiros em número um pouco mais significativo, ou que deu início a essa demanda desses dois trabalhadores. Eu diria que se eles se mudarem, forem trabalhar em alguma região, alguma cidade onde haja demanda por esse tipo de trabalho, eles vão continuar existindo. Na medida em que eles permanecerem aqui e não houver um progresso material absolutamente fora do comum, o que eu acho que nos próximos 30 anos não tem muito perfil de acontecer, porque quando a gente fala de luxo, a gente fala realmente de riqueza e não de classe média alta, eu acho que essas duas profissões, elas realmente, esses dois trabalhadores, a profissão de sapateiro, vai ser sempre residual. Pode ser que um que o outro trabalhador continue nessa área, mas a tendência é do desaparecimento, a não ser que eles passem a trabalhar no outro centro urbano, que vai ter um futuro diferente de Canoas e de Esteio. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas